A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, se nós já fazemos uma grande festa quando a gente celebra um trido ou uma novena de um padroeiro nosso, imagine esta festa de hoje, essa solenidade de todos os santos. Essa solenidade acontece no dia 1º de novembro. Portanto, lá no Vaticano, o Papa celebrou essa solenidade no dia 1º, que foi segunda-feira passada. Nós, na igreja aqui no Brasil, nós temos uma autorização junto à Santa Sé para celebrarmos esta festa quando o dia 1º não cai no domingo, sempre no próximo domingo. Por isso estamos celebrando hoje, nesse domingo, esta grande festa da igreja. A primeira leitura de hoje, ela traz uma linguagem toda eclesial e toda mística por trás das palavras. É o livro do Apocalipse e nós estamos aqui no capítulo 7. O livro do Apocalipse é um livro de esperança e não de medo. É um livro daqueles que esperam a vinda do Senhor. E ele tem uma linguagem bonita. Hoje quem conta para nós, quem teve uma visão, foi São João. Ele diz assim: eu vi um anjo que subia do lado de onde nasce o sol. O sol para nós, que irradia, que ilumina, é o próprio Deus. E João viu então um anjo que subia do lado de Deus, e ele gritou para outros 4 anjos, cada um estava em um canto da terra, para dizer que esses anjos guardavam cada ponto cardeal da terra, ou seja, cuidavam de toda a terra. E esse anjo gritou para não destruir, para não danificar nada e ninguém, enquanto não fosse marcada na fronte de cada pessoa. E ele ouve então o número dos que foram marcados. Só que esse número fazia parte apenas das tribos de Israel. E o número que ele ouve é de 144.000 daqueles que foram selados. Existe por aí uma igreja que diz que os que serão salvos serão apenas 144.000. Esse número de 144.000 é um número figurado, é um número simbólico. 144.000 é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 na Bíblia para nós significa totalidade. É as 12 tribos da antiga aliança, é as 12 tribos de Israel. E é também vezes as 12 tribos da nova aliança,
que as colunas da igreja, os 12 apóstolos. Ou seja, a raiz quadrada de 144.000 é 12. E para nós 12 é uma totalidade, é todos nós. E aí, a outra visão agora que ele tem, não é apenas dos que fazem parte das tribos de Israel. Disse agora que ele viu uma multidão que não podia ser contada, de tanta gente, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, porque o nosso Deus, que é santo, veio para todos. Assim é a visão dessa multidão. E essas pessoas estavam em pé. De pé é sinal de prontidão. Quem está de pé é sinal daqueles que estão disponíveis para servir. De pé é a posição de quem ressuscita, de quem está ressuscitado. E esses trajavam vestes brancas e traziam nas mãos palmas. A palma para nós significa vitória. Esse grupo também era dos grandes mártires. Muitas pessoas dessa época, do livro do Apocalipse, receberam a palma da vitória através do martírio. Quando esse livro foi escrito, a igreja passava por uma grande perseguição, e muitos foram os mártires santos, e todos diziam assim: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus. Isso tem que ficar bem claro. A salvação não é mérito nosso. Nós não vamos ser salvos simplesmente porque nós somos bonzinhos ou pelo número de missas que nós participamos. É muito maior do que isso. A salvação é um dom. A salvação Deus nos concede de graça e por graça. Ele nos dá a salvação. É dom do amor de Deus. E aí alguém pergunta: quem que é essa multidão que está vestida de branco? Parece uma resposta muito estranha, porque eles estão vestidos de branco, e a resposta é essa: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Como que alguém pode estar com uma roupa tão branca se essa roupa foi alvejada, manchada no sangue do Cordeiro? No mínimo era para estar suja de sangue. A veste branca representa para nós o batismo. Quando nós somos batizados, nós somos revestidos de uma veste branca. A veste branca no batismo não é um enfeite, ela é um símbolo que ela quer representar que no batismo o branco que nós devemos nos tornar não é simplesmente da veste que nós usamos, mas é dentro de nós, é a veste da santidade. O batismo é um caminho que Deus nos dá para nos tornarmos filhos de Deus. Nós poderíamos dizer assim: então todo mundo que é batizado será salvo? Deveria. Mas o batismo depende muito mais de nós
do que de Deus. No batismo, Deus nos deu a graça, através do seu Espírito, de sermos filhos. Mas quem tem que fazer o batismo valer a pena somos nós. Nós devemos fazer parte dessa multidão, mas nós só faremos parte se a tribulação que cada um de nós passa no dia a dia for alvejada na veste branca do batismo. A sua veste branca do batismo tem que ser alvejada. Diante da corrupção, a sua veste branca tem que ser alvejada com a não corrupção. Diante da injustiça, a sua veste branca tem que ser alvejada com justiça. Com a veste de tantos irmãos que sofrem, que tem que pegar osso no caminhão de lixo, que tem que comer resto de comida, você tem que usar a veste branca de lutar para que teu irmão, para que na tua comunidade as pessoas tenham direito, dignidade de ter alimento digno de cada pessoa. Ter alimento não é favor de ninguém, não é privilégio, é dignidade. Ninguém pode ficar comendo osso e resto de comida, isso não é humano. Ser santo não é viver na nuvem, ser santo não é viver distante dos outros. Ser santo é ser humano. Ser humano é ser inserido. Ser humano é se preocupar com as realidades do mundo. Jesus foi totalmente Deus e totalmente humano, porque ele teve coragem de se manchar. Ele teve coragem de tocar no leproso, quando a lei dizia: se você tocar, você vai se tornar impuro. Ele teve coragem de chegar perto de uma prostituta. Ele teve coragem de tocar quem era coxo, quem era cego e tantas outras doenças que a lei dizia: se você chegar perto, você vai ser discriminado, você não pode entrar no templo, você se torna impura. Deus fez de todos esses afastados próximo. Isso é santidade. São João, na segunda leitura, ele vai dizer assim, leitura essa que nós ouvimos na terça-feira. Na terça-feira, dia de finados, nós lembrávamos de 3 igrejas. A igreja militante, que é essa onde eu e você está. Nós estamos aqui na igreja militante, militando, caminhando, caindo e levantando, com intercessão dos santos, para chegarmos lá. Na terça-feira, nós rezamos por muitos que estão na igreja padecente. Não é inferno não, é o purgatório, porque não morreram no estado de graça, e muitos de nós vamos passar por lá. Mas a igreja padecente, ou purgatório, de lá nós vamos para o céu. Existe ainda a igreja celeste, vitoriosa, onde estão os santos, não só esses aqui do altar, que já são canonizados, mas tanta gente que morreu em estado de santidade. Talvez gente que conviveu conosco, que nunca vão estar nos altares, mas estão nos altares da santidade no coração de Deus e já contemplam a glória de Deus na igreja celeste, na igreja que nós estamos celebrando hoje, de todos os santos. Aqui João diz assim:
Olha, que presente de amor que nós recebemos, de sermos chamados filhos de Deus, e nós somos de fato. Só que isso é uma graça imensa, mas ele diz assim: ainda nem sequer manifestou o que nós seremos quando nós contemplarmos Deus face a face. Se já é uma graça grande sermos filhos de Deus, nós nem imaginamos o que vai ser quando nós contemplarmos a face de Deus. O Evangelho, sempre o Evangelho desta liturgia de todos os santos, é o Evangelho que nós conhecemos como Sermão da Montanha, ou Bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5. Nesse Evangelho, Jesus subiu no monte e sentou-se. O evangelista Mateus, ele tem uma intenção de mostrar Jesus como o novo Moisés. Moisés subiu no monte e de lá lhe recebeu o decálogo, os 10 mandamentos, e ele desceu do monte e apresentou os mandamentos para o povo. Jesus é o novo Moisés que sobe a montanha, desce para se fazer um de nós, e quando subiu na sua glória, não vem para apresentar uma tábua de leis escrita em pedras. Jesus subiu e deseja e aguarda que cada um de nós também suba um dia, como a bem-aventurada Virgem Maria, ao céu. Na montanha que ele subiu, ele sentou. Sentar-se é a posição de quem tem autoridade para ensinar, didasco. Ele senta porque ele é mestre, e ali então ele vai proclamar, ele vai ensinar os discípulos através das bem-aventuranças. Nós sabemos que a montanha na Bíblia, ou o monte na Bíblia, é o lugar do encontro com Deus. A montanha na Bíblia é um lugar santo. Esse monte de Jesus é o monte das bem-aventuranças. Muitos outros tiveram: Monte das Oliveiras, Monte do Calvário, o Monte da Transfiguração, o monte onde ele subiu para instituir os 12 apóstolos, e assim outros. Bem-aventurados, vai dizer Jesus, em grego, Macário, bem-aventurados, benditos. Bem-aventurados, a primeira bem-aventurança, os pobres em espírito. Bem-aventurado você, que é livre, que não deixou que as coisas do mundo tomassem o lugar de Deus. O pobre em espírito é aquele que tem a liberdade de escolher Deus acima de todas as coisas. Bem-aventurados os aflitos, porque eles que passam a aflição aqui nesse mundo serão consolados. Bem-aventurados os mansos, e diz aqui que os mansos vão possuir a terra. Bem-aventurados os mansos, que para conseguir o que lhe é de direito, para conseguir a sua terra, não vão buscá-la com violência, vão buscar o que é de direito
ou a sua terra com mansidão. O mundo de hoje é um mundo violento. É um mundo que dá um tapa, o outro leva um tiro. E a bem-aventurança está dizendo: felizes aqueles que são mansos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque Deus é amor. Deus não é outra coisa senão amor. Se você ama, e todo amor tem que gerar consequência. Se alguém diz para o outro, somente de uma forma romântica, eu te amo, e não tem consequência na vida, isso não é amor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus porque amou. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão filhos de Deus. Acabamos de ver isso na segunda leitura. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. 8 bem-aventuranças. Alguns vão dizer que são 9, nessa última que é proclamada. Bem-aventurados são cada um de nós, quando formos perseguidos, quando formos injuriados, quando não negarmos o nome de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Se você tiver tempo, não deixe de ler a exortação do Papa Francisco sobre a santidade. Gaudete et exultate. Ele fala de uma maneira tão simples o que é a santidade. Que Deus nos ajude nesse chamado que é de cada um de nós. Não é um privilégio de sermos santos e santas. Louvado seja nosso